Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os forms do Django e vamos começar com uma definição. A gente pode entender os forms como modelos de dados que permitem ao usuário entrar com informações para o Django. O Django usa esses forms para receber dados do usuário, como dados de registro, informações de login, dados de pagamento, etc. Além disso, os forms permitem ao usuário personalizar a apresentação dos dados, a validar os dados, enviar os dados para o servidor e muito mais. E como é que a gente cria o formulário no Django? A gente define os campos do formulário, adicionando os atributos necessários para cada campo, como tipo de campo, opções, tamanho do campo, rótulos, etc. E aí a gente cria uma classe para o formulário, definindo os campos e as validações necessárias. Aí, a partir daí, a gente faz o quê? A gente cria uma view que vai renderizar o formulário na sua página. Para manipular os dados no form, uma vez que os dados sejam enviados para o servidor, os dados podem ser acessados pela propriedade clean data do form. Essa vai retornar os dados em um dicionário com os valores validados pelo Django. A partir daí, a gente pode utilizar alguns métodos como o isValid, que valida os dados, e o save, que salva os dados no banco de dados. Então, aqui eu já criei um formulário. A gente começa fazendo a importação do próprio Django, do raiz do Django. A gente importa o forms. E nós criamos uma classe, que eu dei o nome de cadastro form. Como seguindo a convenção, as classes, elas iniciam com letra maiúscula. Então, cadastro form, e ela herda do forms, que nós importamos, e começamos a fazer as definições dos campos. Então, campo nome, da mesma forma como fizemos no models, nos modelos. Então, nós usamos o char field e definimos qual é o tamanho do campo. Aqui eu coloquei nome, sexo utilizando um choice field para fazer a escolha, já com um padrão aqui masculino e feminino, só são dois sexos mesmo. Data de nascimento, um forms data field, associado date field, né, associado com a data, e um campo de e-mail, forms e-mail field. Então, esse aqui é o meu formulário cadastro.form. A partir daí, eu vou manipular este form no view. Então, eu defini aqui como uma função, chamei ela de cadastro view, e aqui eu faço uma checagem. Eu recebo o request, né, como parâmetro, e eu já começo fazendo uma checagem do método. Caso, quando está lidando com formulários que está enviando dados de usuário, nós utilizamos sempre o método post. Aqui eu defino a instância baseada no próprio formulário, né, utilizando como parâmetro a requisição post. Então aqui é a minha instância, que vai ser então o meu contexto. E eu faço a validação se o formulário, né, com o método isValid, se ele está ok. Caso esteja ok, então ele vai utilizar outro método para salvar e vai redirecionar com sucesso, que foi enviado com sucesso. E caso contrário, ele simplesmente cria uma instância uma outra instância do form, mas sem nenhuma requisição. Vai fazer a exibição do form vazio. E aí eu renderizo, retorna um render e passando o request, onde a template que nós vamos utilizar e o contexto. Aqui em cadastro, preciso salvar aqui, salvo. Vamos voltar aqui então. Aí nós definimos a URL, né? Então
o caminho, né, a rota, eu coloquei a rota como sendo um form cadastro, barra, isso que tem que aparecer lá na URL. Ele vai fazer referência à view que nós criamos e o cadastro, que seria o nome dele, para efeitos de manipulação dentro do template ou onde quer que seja. Então já vimos a view, vimos o próprio formulário e vamos então ao nosso template. O nosso template, ele simplesmente faz igual como os anteriores, né? Fizemos o detail ou list. Então nós fazemos o extends da base e o bloco, né? Fazendo a montagem do bloco, o post titles utilizando para o bloco. E aqui no bloco principal do conteúdo, então nós abrimos um formulário, método post, e sempre que a gente está usando o método post no formulário, nós utilizamos essa tag aqui, CSRF underline token, que é uma tag de segurança do Django. Aqui eu vou exibir no formato de tabela e simplesmente form as table para exibir todos os dados do nosso form. A seguir, um botão de input com o texto cadastrar, do tipo submit. É só isso. Bom, nesse ponto aqui, nós iniciamos o nosso servidor e vamos para a página. Então, essa aqui é a nossa página do nosso blog. Então, se aqui eu coloco form cadastro, aí ele exibe o nosso formulário com os campos que nós criamos: nome, sexo, data de nascimento, e-mail e o botão cadastrar. Esse vídeo é bem curto, vou ficar por aqui. No próximo nós vamos modificar todo o contexto que nós fizemos desse formulário e nós vamos entender como nós podemos enviar e-mails através do Django. Então vamos criar a nossa estrutura de nosso template, nossas views, de modo que nós possamos fazer recomendações de posts via e-mail. Ok? Então vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! E não esqueçam de dar o joinha e se inscrever para dar relevância ao canal. Até mais! Your six-blade knife can do anything for you. Anything that you want it to. One blade from breaking my heart.